Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier le passé composé. Nous allons faire un petit résumé sur le passé composé. Ou seja, o passé composé é o passado em português. Vamos ver como é que ele é formado. Vamos fazer essa revisão, relembrar o que é necessário para formar esse tempo verbal em francês. Então, nós vamos observar aqui que ele vai ser formado com o verbo avoir. Em francês, esse tempo verbal ele pode ser tanto formado com o verbo avoir, que é o verbo ter, ou com o verbo être, que é o verbo ser ou estar. Vamos observar aqui, formação. Para a formação do passé composé, passado, teremos dois verbos para formar o passado. Temos o verbo avoir, que é o verbo ter, como auxiliar, e o outro verbo principal, que é o participe passé, que indicará a ação praticada no passado. Então, vamos juntar esse verbo aqui, o verbo avoir, mais um outro verbo que vai ficar ao lado dele, que é chamado de participe passé, que vai indicar a ação que está sendo praticada no passado. Ok? Então, vamos lá, continuando. Formação do passé composé com os verbos terminados em R. Ok? Então, vamos ver, observar aqui. Nós temos vários verbos terminados em ER. Pleurer, regarder, nager, rêver, que é o verbo sonhar. Dessiner, casser, casser é o verbo quebrar. Sauter, voler, danser, chanter, manger, écouter, telefoner. Temos aqui alguns outros verbos que eles não têm a terminação em ER, tá? Nós temos o verbo construir, vendre, ouvrir, rire, lire, écrire. Então, com esses verbos, eles vão ser diferentes desses que terminam em ER. Vamos ver qual é a particularidade desses verbos. Para os verbos com terminação em ER, tira-se o R final e acrescenta-se um acento agudo no E, formando assim o participe passé do verbo. Então, qualquer verbo que tenha essa terminação final, o participe passé dele vai ficar desta forma. No caso aqui, pleurer, que é o verbo chorar, você vai escrever pleurer. Regarder, que é o verbo assistir, regarder. Nager, nager. Dessiner, dessiner. Casser, casser. Sauter, sauter. Voler, voler. Danser, danser. Chanter, chanter. Manger, manger. Então, observe aí, foi tirado o R final dos verbos e acrescentamos apenas um E. Então, é muito simples. Para formar o passé composé com esses verbos, basta você seguir essa regra. Tira-se o R final e acrescenta-se um E na letra E. Ok? Então, vamos ver, agora vamos ver formação de frases. Frase au passé composé. Então, como eu falei, nós vamos aprender como formar frases utilizando passé composé com o verbo avoir. Avoir au présent. Aqui nós temos o verbo avoir no singulier e au pluriel. Vamos relembrar o verbo avoir? J'ai, tu as, il, elle, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. E ao lado do verbo avoir, nós vamos colocar o verbo no participe passé. No caso aqui é o verbo danser. Termina em ER, acrescentamos um acento no E. Então, vai ficar j'ai dansé beaucoup. Eu dancei muito.
Tu as dansé très bien. Você dançou muito bem. Il, elle, on a dansé la samba. Ele, ela ou a gente dançou samba. Nous avons dansé le rock. Nós dançamos rock. Vous avez dansé avec Paul. O senhor, a senhora dançou com Paul. Ils, elles ont dansé très mal. Eles ou elas dançaram muito mal. Então, observe aí, o que vai mudar aqui? Somente o verbo voar. De acordo com a pessoa que você escolher, o verbo vai ter uma forma diferente. Mas o particípio passé vai permanecer igual em todas as pessoas. Ok? E ao lado você acrescenta uma palavrinha que vai dar, completar o verbo aqui, vai dar um sentido maior. Ok? Então, nós utilizamos beaucoup, très bien, la danse, la samba, le rock, avec Paul, très mal. Ok? Poderia ser qualquer outro verbo. Poderia ser o verbo étudier, travailler, manger, parler, travailler, voyager. Vários outros verbos que iriam seguir essa mesma regrinha aqui. Ok? Vamos continuar. Aqui nós temos outros verbos que terminam em ER e algumas expressões também que nós vamos poder utilizar ao formar uma frase no passado. São algumas palavras que vão indicar em que momento ocorreu a ação. Ok? Então, nós temos aqui aujourd'hui, aujourd'hui, hoje, ce matin, esta manhã, hier, ontem, hier soir, ontem à noite, avant-hier, antes de ontem, la semaine dernière, na semana passada, le mois dernier, le mês passado, l'année dernière, no ano passado, il y a 2 jours, botou um R bem aqui, há 2 dias, il y a un mois, há um mês, depuis, desde. Então, essas palavrinhas aqui indicam o momento que a ação ocorreu no passado. Então, nós vamos ver aqui essa primeira frase. Temos aqui o verbo connaître. O particípio passé dele vai ficar connu. L'année dernière, Louis a connu, conheceu, des personnes intéressantes à l'école. No ano passado, Louis conheceu pessoas interessantes na escola. Então, aqui o verbo connaître, connu, está escrita no passado, na terceira pessoa do singular. Il a connu. Então, o verbo avoir na terceira pessoa do singular é a. E ao lado, o particípio passé do verbo connaître. Dormir vai ficar assim, somente um i no finalzinho. Dormir. Hier, j'ai dormi à 22 heures. Ontem eu dormi às 22 horas. Então, aqui o verbo está na primeira pessoa do singular. J'ai dormi. Ce matin, Monsieur Silva a bu un café très chaud. Esta manhã, o senhor Silva bebeu um café muito quente. Temos aqui o verbo boire, que é beber. O particípio passé do verbo é bu, bu, ok? Bu. E aqui nós temos outros verbos, né? Que ele quer participio passé a retenir. Então, é só olhar aqui como é que ele vai ficar. Temos alguns verbos aqui que não vão ser utilizados com o verbo avoir. No caso aqui, o verbo aller vai ser empregado com o verbo être. O verbo naître aussi. O verbo mourir. O verbo se souvenir, sortir, partir. Então, tem alguns verbos aqui que vão ser empregados não com o verbo avoir no passé, mas com o verbo être, e nós vamos estudar depois isso. Mas aqui, o verbo apprendre, assoar, attendre, avoir,
boire, connaître, comprendre, descendre, devenir, non, devoir, dire, dormir, écrire, faire, lire, mettre, offrir, ouvrir, vão ser empregados com o verbo avoir no passé, ok? E aí, como é que ele é escrito no participe passé? Só olhar aqui a palavra abaixo, ok? Então, você vai utilizar o verbo avoir ao lado e, em seguida, essas palavrinhas aqui para formar o passé composé, ok? Espero que vocês tenham conseguido lembrar. E essa foi só uma pequena revisão. Em seguida, vamos fazer uma atividade para reforçar essa aprendizagem, ok? Merci beaucoup et à la prochaine. Bon apprentissage!